E aí, fião? Chegando na parada aí, nós vamos falar hoje sobre a Rússia e o Vladimir Putin, né? Que agora, no dia 16 de junho, foi autorizado ele, dentro de eleições ditas democráticas, chegar até 2036 no poder. Nem Stalin chegou. Você está ouvindo, no fundo, é o hino nacional da antiga União Soviética, que depois foi transformado a letra no hino da Rússia. Eu vou dar uma paradinha louco abril para desligar aquilo ali e não me vem encher o saco colocando no vídeo para eu mudar para a Rússia, porque é isso aqui, porque eu não aguento, mano. Vídeo de boa. Dá uma paradinha louco abril. E aí, filho, é o seguinte, mano. Muito estereótipo foi criado pela Rússia, e principalmente nessa época de polarização ideológica. Você escuta um camarada dizer o seguinte pra você: ah, muda pra Rússia. Então, cara, eu moro no Brasil, entendeu? Gosto daqui, por que eu tenho que mudar pra lá? Ah, os caras não sabem nada. Não sabem não, realmente não sabem nada. Tinha o maior número de cientistas, né, dentro do mundo por habitante. Tudo bem que voltaram pra guerra, mas não sabem nada realmente. Tem grandes faculdades, tem grandes ligadas à tecnologia, principalmente na parte militar. Os indivíduos, aí o indivíduo fala assim: ah, lá eles, né, não é um povo de Deus, não. A igreja ortodoxa com Vladimir I foi para onde, que eu saiba. Então, cara, quando você, meu filho, quando você colocar alguma coisa, independente da sua coloração ideológica, vermelha, verde, amarela, azul, branca, anil, roxa, sei lá o que, leia para não ficar repetindo como clichê algumas situações. E nós vamos falar sobre a Rússia, o maior país do mundo em área, tá? Então nós temos aqui, fizemos um esboço, não é mapa, porque não tem escala. Lembrando a vocês o seguinte, dentro desse contexto aqui, é claro que nós vamos aqui, onde nós vamos fazer aqui a Rússia? Dentro do contexto de Vladimir Putin, que vai ficar até 2036 no poder, provavelmente. Hoje tem 63%, nós estamos em 2020, e está mais ou menos 63% a 67% de aprovação o governo de Putin. Não me interessa se é manipulação ou não, mas são os números que trazem isso aí. E Putin, de certa forma, fez a restauração da mãe Rússia. Daqui a pouco vamos ver na segunda parte do vídeo isso aqui. Então o que Putin vai herdar? Não vou entrar aqui na história da Rússia, porque não nos interessa, mas vamos localizar a Rússia para você. Bom, primeiro, Rússia. Como eu falei para vocês, o maior país do mundo, com uma área de 17,1 milhões de quilômetros quadrados. Anexou esta partezinha aqui, né? Mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é mais ou menos isso, que era a península da Crimeia, da Ucrânia. Tivemos essa anexação, por isso que a Rússia ela aumentou o seu território. E a Crimeia tem um porto de Sebastopol, importantíssimo para a frota do Mar Negro. Depois, senão, é o seguinte: possui 11 fusos horários. Nenhum país do mundo possui isso de fuso horário. 11 fusos horários, de mais 2 horas adiantadas em relação ao GMT, até 12 horas adiantadas em relação ao GMT, quando no horário normal, quando no horário de verão, de mais 3 a mais 13. Então é um país de dimensões continentais. Só para você comparar, vamos comparar com o Brasil. O Brasil, que é o quinto país em área, tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é o dobro do tamanho do Brasil. O Brasil tem 4 fusos horários, que já não é pouca coisa, é mais do dobro do tamanho, né, de fuso horário do Brasil. Além do mais, nós temos mais ou menos, eu vou arredondar aqui, por favor, mais ou menos 58 mil quilômetros de fronteira, tá? Quilômetros de fronteira. O Brasil, para você ter noção, se somar também a fronteira terrestre e marítima, nós temos mais ou menos 23 mil quilômetros de fronteira, 23,5 mil quilômetros de fronteira, que também não é uma área considerável. A Rússia tem mais do dobro, sendo que 20 mil estão aqui no oceano, no mar glacial ártico, e mais ou menos 38 mil quilômetros estão com alguns países, sendo que o Cazaquistão, aqui na letra P, perto da letra D, são mais ou menos, com o Cazaquistão, quase 7 mil quilômetros, 6,8 mil quilômetros. Com a China, mais ou menos 3,7 mil, um pouco mais, um pouco menos. Então a China hoje, por exemplo, você deve estar olhando aí que a China está cercada de
entre aspas, aliados ou adversários por todos os lados. A China tem fronteira com a Índia, a China é cercada pelo Japão a leste, e a China tem um problema sério, um grave problema com a Rússia. Sempre teve receio da invasão russa no território chinês. Então reparem o tamanho disso aqui. Possui a maior floresta do planeta. Pelo amor de Deus, não vai colocar na prova que a maior floresta é a Amazônia. Não é, pô. A maior floresta é para de taigas. Só para você ter noção, a área florestal daqui dá quase o dobro do tamanho da Amazônia brasileira. Então aqui nessa região da Sibéria e tal. Então reparem que é um país com dimensões continentais, né? E nós vamos aqui falar aqui das principais cidades aqui. Vou dar uma paradinha louco Abreu para colocar os números primeiro das cidades, para que você se localize. E aí, voltando, vamos primeiro falar das principais cidades da Rússia, rapidamente, para que você tenha noção. Aqui vou colocar aqui para vocês, por exemplo, como se fossem, é lógico que pode estar meio errado aqui às vezes, chamadas regiões dos Urais, os montes Urais, grandes reservas de ferro e a concentração siderúrgica da Rússia. Mas o que me interessa, as cidades. Então, primeiro, está entre as 12 maiores metrópoles do mundo, se não me falha a memória, Moscou, com mais de 10 milhões de habitantes. Depois, a segunda cidade da Rússia em número de habitantes, São Petersburgo, que por muito tempo foi chamada de Leningrado. Se você não sabe, o czar Pedro I, ou o czar Pedro Grande, coloca a capital em São Petersburgo por um determinado tempo, justamente para quê? Justamente para ficar mais próximo à Europa Ocidental, para o processo de ocidentalização russa. Então São Petersburgo já foi capital aqui, ela sai no Báltico, né? Que as repúblicas bálticas, ela sai no mar Báltico, próximo aqui à Finlândia e tal, essa região aqui. Terceiro, você já deve ter ouvido falar muito em história. Você pode não ter ouvido falar com esse nome de Volgogrado, mas você ouviu falar com o nome de Stalingrado. Stalingrado, a Batalha de Stalingrado, né, nas águas do Volga, Volgograd, cidade do Volga. O quarto aqui é a cidade de Ekaterimburgo, cidade de Catarina, Ekaterimburgo. Depois nós temos aqui essas áreas industriais aqui da Rússia Asiática. O 5, Novosibirsk. 6, a cidade de Krasnoyarsk, com quase 1 milhão de habitantes lá. E 7, você que joga War, a cidade de Vladivostok. Eu poderia colocar aqui para aqueles que vão fazer muitas vezes tem companheiros que vão fazer aí, né? Intercâmbio. E muitos vêm para cá, para Petropavlovsk. Cara, isso aqui é na península aqui de Kamchatka, aqui, isso aqui é longe pra caramba. Pavlovsk. Eu conheci alguns estudantes brasileiros que fizeram naquela região intercâmbio russo, quer dizer, a distância de Moscou, pertinho. Nada que uma semana de trem não dê para você ir lá. Bom, então essas são as principais cidades aqui. Essa região aqui é a região siberiana. A frase de Vladimir Putin: se o aquecimento global acontecer, realmente nós tropeçaremos em minérios da Sibéria, riquíssima em minérios metálicos. Você tem a planície siberiana e depois o planalto siberiano, em minérios metálicos, em combustíveis fósseis. Na Rússia tem gigantescas empresas como a Yukos e a Gazprom, não é? Que são empresas que fazem a prospecção de gás e petróleo. Então repare que a Rússia, né, muitos criticam a petrodependência da Rússia, mas ela tem grandes jazidas. Bom, aqui para quem não sabe, daqui a pouco eu falo. Bom, e aí nós temos o seguinte: mas tem aqui os outros números, professor, 8, 9, 10, 11, 12, né? E aí, que significa isso aqui? 8, o Mar Negro, meu amigo, o Mar Negro, grandes reservas de petróleo no Mar Negro, a saída para a Rússia para mares quentes pelo Mar Negro. 9, um mar que ele é um mar interior, Mar Cáspio, o Mar Cáspio. E isso aqui cai em prova direta entre Cazaquistão e Uzbequistão. Esta região aqui cai em prova direta. O número 10 é o famoso Mar de Aral, né? Água salgada, que vem secando cada vez mais. Pelo quê? Ele vem secando pela irrigação,
nas estepes do Cazaquistão e do Uzbequistão a irrigação de algodão. E aí tem os rios que são tributários desse mar. O 11 Sirdaria ou Sirdária e o 12 Amudária. Dária significa rio. Então rio Amu e rio Sir. Entretanto, as suas águas são desviadas justamente para irrigação. E o mar de Aral está secando. É um dos grandes problemas ambientais clássicos de prova para vocês. Vou dar outra paradinha louco Abreu para falar do ABCD que tem ali, e aí nós vamos, né, falar de algumas coisas, e depois nós vamos aí entrar com o Putin propriamente dito, para que você fique tranquilo e em paz. Aí o indivíduo é daqueles que gostam de pegar a internet e fala, não é bem isso, tem tantos quilômetros, não sei o que, ele falou errado. Então, velho, vem aqui na frente e fala sem nada na frente, só com a cabeça articulando as situações. É fácil quando você tem do lado ali um monte de coisa. E no vestibular não vai te perguntar as minudências. Isso aí é só para papo de boteco que você quer ficar mostrando aí que sabe alguma coisa, né? Aquela coisa de Wikipédia, o Haikyuu Pai. Mas vamos lá. Então, filhão, é o seguinte. Eu esqueci de colocar essas duas cidades aqui, tá? Essas duas cidades aqui são importantes. Kiev, capital da Ucrânia, e Minsk, capital da Bielorrússia. Peraí, professor. Qual que é a importância de Minsk, São Petersburgo e Alma-Ata? Alma-Ata, que muitas vezes você encontra na língua portuguesa com o nome de Almaty. Essas três cidades nós temos as sedes da famosa CEI, Comunidade dos Estados Independentes, ou como em inglês, Commonwealth Independent of States. Tá? Que em inglês se fala CIS, Commonwealth Independent of States. Em português, Comunidade dos Estados Independentes. Então, Minsk na Bielorrússia, São Petersburgo na Rússia e Alma-Ata ou Alma-Ata no Cazaquistão tem, né, sedes ali da CEI, que tentou seguir ali os padrões da União Europeia. Mas vamos aqui dar uma apagada, não vou nem dar paradinha louco Abreu para falar sobre isso aqui, tá? A letra A. Então, a ex-URSS, a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela teve vida de 1922 a 1991. Antes de 22 você falava Rússia, depois de 91 Federação Russa, né? Ou SEI. Então de 22 a 91 teve o nome de ex-União Soviética. Ela era composta de 15 repúblicas e era dividida da seguinte forma, que eu acabei esquecendo de colocar uma república aqui, que eu vou colocar em algum lugar por aqui para dar um grau. Você tinha 3 repúblicas chamadas de 3 repúblicas bálticas, que você sabe bem, Estônia, Letônia e Lituânia, aqui na letra A. Você tinha uma república latina que era Moldova, que fazia junto com a Romênia, era parte da Romênia, era a região da Bessarábia da Romênia. Depois você tem aqui a letra B, as repúblicas, então a República Báltica A, a latina eu não coloquei aqui, acabei esquecendo, mas não tem problema. A letra B, as repúblicas chamadas de repúblicas eslavas, que eram 3 também, a Rússia, a Bielorrússia ou Belarus ou Rússia Branca, e também você tinha a Ucrânia. Rússia e Ucrânia foram os principais países da União Soviética. Lembrando que a Ucrânia sofreu muito com a Rússia, não é? Sofreu depois, na década de 20, o Holodomor, que foi uma fome desgraçada causada por Stalin, não é? E aí depois a Ucrânia saiu da CEI em 2018, isso é importante. A Ucrânia, que era um membro fundador, sai do que nós chamamos da CEI em 2018, ela sai, se retira, porque a Rússia anexou a Península da Crimeia, que a Península da Crimeia pertencia à Rússia, foi dado à Ucrânia na época de Khrushchev, e depois retorna novamente para a Rússia. Ele anexa, Vladimir Putin anexa dizendo que a população queria ser reanexada à Rússia. Então, vejam bem isso. Depois, você tinha aqui as repúblicas, a letra C, as repúblicas caucasianas, a região transcaucasiana,
né? Ou repúblicas transcaucasianas, que é a Geórgia, que é nesta região aqui, a Geórgia é mais ou menos aqui, a Geórgia, que também saiu da SEI. Em 2008 a Geórgia foi o último país a entrar na SEI, não é? As repúblicas bálticas não entraram. Depois eu vou explicar o porquê. A Geórgia foi o último país a sair, penúltimo país, porque em 2008 nós tivemos a guerra da Ossétia e a Rússia mandou os 2 pés, né, no peito da Geórgia. A Ossétia do Norte, que é uma região, a Ossétia do Sul, que é uma região da Geórgia, queria se unir com a Ossétia do Norte, que é da Rússia. E o Vladimir Putin disse que para garantir a democracia, ele apoiava o movimento da Ossétia. E ao mesmo tempo tivemos o movimento aqui da Abcásia, nesta regiãozinha aqui, Abcásia e aqui Ossétia. Então Abcásia e Ossétia são áreas separatistas da Geórgia. Então a Geórgia, ela entra na SEI, para quem não sabe, em 93, ela era comandada, se não me falha a memória, por Eduardo Shevardnadze, que era amigo pessoal de Gorbachev. Ela não entra, depois ela entrou depois, ratificou, e em 2008 ela saiu. Então, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, que aqui nessa região, meu filho, alguns conflitos aqui, que um dia, se fizermos um vídeo sobre isso, falaremos sobre isso aqui. E a letra D, essa letra D aqui, são as repúblicas turquestânicas, também chamadas de repúblicas muçulmanas, também comumente chamadas de Ásia Central. Então aqui é a República do Tão. O Tão significa país na língua muçulmana. Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão e Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão e Tadiquistão. Essas regiões aqui, né? Elas são a República da Ásia Central. O problema se a SEI não sair do papel mesmo, quer dizer, sair do papel não, ela não está no papel. Tem até organizações de exércitos coletivos que substituem de certa forma o Pacto de Varsóvia, mais ou menos, que é o OTSC. Você tem um chamado OTSC, Organização de Tratado de Segurança Coletiva, não é? Alguns membros da SEI fazem parte da OTSC. Entretanto, parece, se não me engano, ou Tadiquistão ou Turcomenistão, não me lembro mais, em 2005 ele deixou de ser membro efetivo e foi ser membro associado. Não vai mudar nada, cara, mas só para você saber que acontece isso. Então a SEI, que teve 12 repúblicas, começou com praticamente 12, começou com 11 repúblicas. A Geórgia entrou em 93, ficou 12 repúblicas, hoje a SEI é formada por 10 repúblicas. E a Rússia, que Vladimir Putin tanto fala, a Rússia, você pode chamá-la de herdeira soviética. É a herdeira, não é, soviética do que tem na União Soviética. Lembrando vocês também o seguinte, dentro desse contexto todo, por que as repúblicas bálticas não entraram? As repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, se você gosta de strongman, você vê que os caras lá são muito fortes no strongman. Como é que é? Putz, esqueci o nome do cara, Sidrukas. Como é que é, meu Deus do céu, o strongman famoso, acho que é lituano, eu acho. Lituano? Eu acho que é. Também se não for, cara, como é que é? Sidrukas, bom, não interessa. Depois você procura aí strongman lituano lá, tal, do Báltico, que você vai encontrar. Ganhou um monte de prêmio aí do homem mais forte do mundo. Essa região aqui, filhão, ela foi anexada pela União Soviética na década em 1940. Tá? Aí viraram, por quê? Proteção na guerra, tá ok? Então, reparem bem, e você deve ter visto também, a Finlândia foi um país que, dentro do contexto do Covid-19, talvez tenha sido o país que melhor tenha se protegido. E aí você vai ver que isso tem a ver com o quê? Com a Segunda Guerra Mundial, o medo lá da União Soviética, aquela coisa toda. Então, veja bem, nós temos toda essa situação aqui. E aqui, o famoso mar glacial ártico. E vocês devem estar vendo nas provas direto a disputa pelas rotas chamadas rotas transpolares. Enquanto a China fala da rota da seda, todo mundo rota da seda, a Rússia está preocupada em dominar o quê? Rotas transpolares. Lembrando a vocês que aqui
seria aqui você tem um estreito que separa a Rússia dos Estados Unidos, que é o famoso Estreito de Bering. O Alasca, que foi anexado pela Rússia no século XVIII, 1760 alguma coisa, se não me falha a memória, também você vai procurar lá nos seus livros, pô. E depois foi comprado, nós temos até um vídeo que falamos rapidamente sobre isso, foi comprado pelos Estados Unidos em 1867, com grandes reservas petrolíferas. Então isso é o que Vladimir Putin deverá herdar. Isso aqui é a Rússia. Agora, no próximo vídeo que eu falar sobre Putin, nós vamos falar muitas coisas. Eu vou colocar algumas coisas, vou parando, porque senão não dá. O vídeo ficou digno do tamanho da Rússia, em termos de extensão territorial. Lembrando a vocês, claro, que a Rússia faz parte do BRICS, que é o grupo de emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agora, se você me perguntar se o BRICS vai para frente, eu não sei. Porque Rússia e China torcem o nariz. A China treme diante da Rússia. Isso é uma grande verdade, militarmente. A Rússia é a segunda maior força do planeta em termos militares, e os americanos também não ficam marcando toca, porque sabe que se marcar um toca leva um nocaute, tá ligado? Boxeiro que é boxeiro não fica pulando na frente do outro, né? Ele fica se esquivando porque não é trouxa. Então, meu filho, cola conosco, 22 minutos de vídeo quase. Espero que seja útil para os vestibulares que os senhores têm a fazer. E agora, daqui a pouco, no próximo vídeo, que também deverá nos dar uns 20, 25 minutos, para a internet isso é praticamente uma eternidade, falaremos do governo Putin. Por que o Putin deverá ficar até 2036 na Rússia? Tamo junto, já Elvis.